Olá, bom dia, paz do Senhor. Gostaria de compartilhar com você uma pequena reflexão da palavra de Deus, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1 e verso de número 4, que nos diz assim: No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Glória a Deus por essa palavra. Vemos aqui nesse texto, o relato a respeito de uma família de Israel, uma família onde havia ali o marido Eucana com as suas duas esposas, algo comum naqueles dias, quando a primeira esposa não podia gerar filhos. Então o homem ele tinha o direito de trazer para si uma segunda esposa, para que através dela ele pudesse então gerar, Mas é algo comum, mas que nos chama a atenção nesse texto é que vai nos dizer que o Senhor tinha deixado Ana estéril. O Senhor havia a impedido de gerar. E quando nós vemos isso, todas as vezes que nós vemos, esse relato na Bíblia, aonde o Senhor impede alguém de algo, o Senhor o faz com um propósito. Eu não sei se você já teve essa sensação na sua vida de estar sendo impedido pelo Senhor de algo que para muitos é natural, de algo que para muitos é fácil, mas que parece que na sua vida isso não funciona, isso não avança, isso não cresce, isso não progride. É muito difícil. E quando nós entendemos que esse impedimento ele vem da parte do Senhor, isso tende-nos a gerar mais dor. É diferente de quando o impedimento ele vem da parte do inimigo. Quando o impedimento ele vem da parte do inimigo, nós o vencemos numa campanha de jejum e oração, nós o vencemos através dos nossos joelhos dobrados. Mas quando esse impedimento ele vem da parte do Senhor, é um pouco mais difícil, é um pouco mais dolorido para a nossa alma. E apesar da dor em si, que Ana já sofria com esse impedimento, a palavra do Senhor vai nos relatar que a segunda esposa, Penina, sua rival, a palavra já coloca como rival, ainda a provocava continuamente. Continuamente, Penina tinha o prazer de lembrar a Ana do seu impedimento e a causa provavelmente do seu impedimento, porque nós vamos ver que isso acontecia sempre que Ana subia à casa do Senhor, quando Ana estava a caminho, quando aquela família estava a caminho da casa do Senhor, um costume judaico ali, é que ao caminhar para a casa do Senhor, eles iam salmodiando, cantando salmos, até mesmo existe ali o salmo dos degraus, havia ali aquele costume, naquela época, em que de ir para a casa do Senhor salmodiando. Então, provavelmente esse costume não nasceu após Davi, mas talvez já vinha antes disso. Então, em vez de ir para a casa do Senhor cantando louvores, bendizendo o nome do Senhor, pelo jeito essa família, ela ia de uma forma diferente. Pelo jeito, no caminho para a casa do Senhor não se era louvores cantados, não se era, testemunhos trazidos,
não se era orações feitas, não se era um coração de gratidão preparado naquele caminho, mas sim, né, era um caminho aonde talvez defeitos fossem lançados nos rostos, talvez, né, acusações fossem feitas, porque nós entendemos, eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive, de que quando muitas das vezes estamos passando por uma situação difícil, estamos passando por momentos de dificuldade, há muitas pessoas que elas vêm até nós e muitas, né, ali que fazem parte do povo de Deus, muitas que pertencem ao povo de Deus, assim como Penina pertencia. Muitos vêm até nós não para nos trazer uma palavra de consolo. Muitas das vezes, quando estamos passando por uma dificuldade, um impedimento da parte de Deus, muitas pessoas vêm até nós não para nos trazer uma palavra de consolo, não para nos trazer um ânimo, mas para nos trazer um apontamento, assim como os amigos de Jó. Você se lembra que eles começaram a apontar: Jó, olha, Jó, talvez você não seja tão justo assim. Será que você não é desonesto? Será que você não tem algum pecado escondido aí que você não está confessando diante do Senhor? Muitas das vezes as pessoas, até aquelas que se dizem servas do Senhor, não chegam para trazer uma palavra de alívio, mas chegam para trazer uma palavra de acusação a nosso respeito. E isso era o que provavelmente acontecia naquele caminho, aonde Eucana e suas mulheres, suas duas mulheres e seus filhos subiam à casa do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que mesmo Eucana dando uma porção dupla, porque amava a Ana, apesar do Senhor tê-la deixado estéril, a palavra do Senhor vai dizer que a sua rival a irritava continuamente, e isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Sua rival a provocava, e ela chorava e não conseguia comer, ela não conseguia se alimentar. Traduzindo para você, quando Ana chegava no culto, quando Ana chegava na casa do Senhor, Ana já chegava com o coração entristecido. Ana já chegava com o seu coração fechado, com o seu coração amargurado, e por isso ela não conseguia comer, porque era parte do culto naquela época, né, em que ele se levava um animal para ser oferecido, e parte se oferecia ali diante do Senhor e parte se comia. Então era parte do culto. Ela não conseguia oferecer um culto inteiro ao Senhor por conta dessa situação que acontecia no caminho. Eu não sei o que costuma acontecer no caminho, né, da sua ida até a casa do Senhor. Eu não sei se existe alguém que continuamente aponta os seus defeitos antes de você ir à casa do Senhor, para dizer do que vale você ir. Olha só como você ainda se comporta, ou alguém que aponta, né, os seus impedimentos, aquilo que ainda não deu certo na sua vida, de que vale você estar indo. Olha, Deus não fez isso por você, você ainda continua com esse problema, você continua com essa situação, a sua vida ainda continua do mesmo jeito, de que vale você ir à casa do Senhor, de que vale a sua adoração, de que vale o seu culto. Eu não sei se isso acontece na sua vida através de alguém, assim como acontecia na vida de Ana, ou se é pensamentos, porque às vezes quando não há ninguém, o próprio inimigo assopra esses pensamentos na sua mente. Eu quero desafiar você a ignorar todos esses pensamentos, todas essas falas malignas que vêm não da parte de Deus, mas da parte do acusador, para tentar impedir
que o seu culto seja entregue completamente ao Senhor, porque Ele sabe que o dia que você chegar na casa do Senhor e o seu culto não ser pela metade, e o seu culto não ser apenas um choro de lamento por aquilo que você não tem, mas o dia que você conseguir entregar um culto completo ao Senhor, aonde você dá ao Senhor adoração, mas também você come aquilo que está sendo servido na mesa do Senhor. Então Ele sabe que você terá uma vitória completa, que você sairá daquele culto vitorioso para a glória de Deus. Amém? Então que os impedimentos, que as vozes malignas não venham roubar o seu culto ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, um excelente dia, em nome de Jesus.